Chegamos no segundo tópico da nossa lição da Escola Sabatina. Nesse segundo tópico desta lição que estamos conhecendo mais sobre esse personagem bíblico, o apóstolo Pedro, vamos conhecê-lo ou vamos aprender um pouco ainda da sua experiência quando discípulo. Um discípulo sincero e zeloso. Pergunta A. Como Pedro via a si mesmo no início de seu discipulado? Como ele se enxergava? Então Pedro se via como um homem pecador. Neste momento, Cristo dá uma ordem para Pedro, orienta Pedro sobre a pesca. Pedro atende a orientação de Cristo e Pedro faz uma pesca maravilhosa. A rede veio cheia de peixes. E quando Pedro presenciou esse milagre, aqui diz a nota, no milagre da pesca abundante, quando o poder divino de Cristo se revelou, Pedro caiu aos pés do Salvador, exclamando, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Então, Pedro se via como um homem pecador. Interessante nós frisarmos que esse sentimento não era comum ali na nação, porque a palavra de Deus narra a história de um homem fariseu. E aquele homem fariseu, ele se sentia um homem bom, um homem justo, um homem temente a Deus, apesar de não ser. E a inspiração aqui diz que aquele homem fariseu estava representando uma classe. E talvez ele estivesse ali representando toda a nação. Sim. Então, vivendo em uma nação onde as pessoas se consideravam justas, melhores do que todos os demais, Pedro se considerava um pecador. De fato é interessante, né? Porque ele poderia ser mais um nessa multidão. Mais um que se considerasse bom, merecedor. Sou filho de Abraão, isso basta, né? Esse era o sentimento. Ou pratico aqui as minhas obras, como era o sentimento dos fariseus. Aqui estão as minhas obras e isso é suficiente para eu estar em vantagem para com Deus. Mas Pedro, quando esteve face a face com Jesus, ele se sentiu um miserável pecador, né? E podemos perceber nisso, e depois isso também é ilustrado na experiência do apóstolo Paulo, que à medida que o apóstolo Paulo desenvolveu um relacionamento mais íntimo com Cristo, ele declarou acerca de si, né? Eis que sou o pior dos pecadores. Então, quando uma pessoa se sente muito justa, muito boa, significa que ela está bem longe de Jesus. E à medida que ela vai se aproximando de Jesus, ela vai tendo o real conceito ou uma verdadeira concepção acerca de si. Vai se percebendo como miserável pecador. Assim como foi com Pedro, assim como foi com Paulo, né? Agora, na pergunta B, no que Pedro acreditava em relação a quem era Jesus? Então, a primeira pergunta nos mostrou o que Pedro percebia acerca de si mesmo. Agora, o que Pedro percebia e chegou a declarar acerca de Jesus? Então, Cristo fez uma pergunta. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí começaram a responder. Alguns disseram, João, o Batista. Outros disseram, não, ele é o Elias. Outros disseram, ele é o Jeremias, o outro apóstolo. E aí Cristo faz uma pergunta para os discípulos, e vocês? Então, neste momento, Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro tinha esta convicção de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. A nota diz assim, a verdade que Pedro confessou é o próprio fundamento da fé do crente. É aquilo que Cristo declarou ser a vida eterna. Então, se nós queremos obter a vida eterna, nós precisamos ter esta convicção. Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo é Deus. Pedro tinha esta convicção. Vamos estender essa pergunta à nossa congregação online. Para você, internauta, para você, querido irmão, querido amigo que está acompanhando esse estudo,
quem é Jesus? Jesus está te fazendo essa pergunta hoje. Mesma pergunta que ele fez há 2000 anos atrás para os discípulos e que Pedro deu essa resposta bem assertiva, né? Em declarar que Jesus era o Messias, era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas para você, quem é Jesus? Jesus é esse Messias? Jesus é o Salvador? Ou Jesus tem sido apenas um ser histórico, alguém inspirador que marcou a sua presença na história, mas apenas isso? Quem é Jesus para você? Escreva no chat, escreva nos comentários desse vídeo, compartilhe um pouco da sua experiência com Jesus, a forma como você tem entendido e a forma como você tem se relacionado com o Mestre Jesus Cristo.